Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui com um convidado de veras peculiar, uma pessoa que sabe um pouco de tudo e que foi sempre uma ótima companhia enquanto eu cresci como adolescente e agora jovem adulto, e ele também o é. É o João Mendes, mais conhecido por Jim. Muito provavelmente vai ser assim que eu vou chamar durante os próximos 45 minutos. Jim, está tudo bem? Não, Não? não está bem. Eu acho que, eu não sei se tu perguntas isto a todos os convidados, mas eles respondem que é sim. Eu só queria ser diferente. Hã, não, mas está tudo bem. Eu pergunto a toda a gente se as pessoas estão bem. Normalmente elas dizem que sim. Se tu não estás bem, olha, é um motivo de Não, preocupação. não, estou bem, estou em casa. Isto agora com o covid, as pessoas estão todas em casa, não Quando é? eu disse que o Jim era uma pessoa peculiar, é exatamente por isto. Ele não vai pelas normas da sociedade, ele é completamente diferente daquilo que poderíamos chamar do normal. Hum, É. Acho que é importante nós convivermos com pessoas assim, exatamente porque elas nos mostram o lado divertido da vida e isso é ótimo. Muito Jim, obrigado. Hã. não me Não, digas está quando tudo eu bem, te está. faço uma pergunta. O Está que é que tudo bem, está. tu, o que é que tu, como pessoa, achas que ensinas aos outros de maneira passiva? Epá, eu não tenho que ensinar nada aos outros, né, mas se os outros quiserem aprender comigo, eu estou disponível para os ensinar. De modo passivo, não sei, talvez serem um bocado mais divertidas e não estarem tão em baixo nos dias. Eu gosto de sempre divertir as pessoas e epá, e não deixar as pessoas em baixo, né, eu acho que isso Claro, é fixe. eu achei interessantíssimo o facto de nós começarmos a entrevista e tu o podcast, né? E tu começares logo com uma resposta diferente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, pô, então está tudo bem? Ah, sim, está tudo, como é que estás? Estás bem? Mas realmente há muito problema ali por trás. E há muita Yeah. coisa. Quando tu dizes, não está tudo bem, estou em casa confinado. Eu sei que estás Exato. e que não está tudo bem, mas é essa honestidade crua que faz com que eu consiga olhar para ti e que veja uma coisa transparente, não vejo nada a ser escondido por trás, isso é de louvar. Então, antes das pessoas começarem a desligar porque só Yeah, parecemos dois porque isto é uma malucos, seca. porque parecemos dois malucos, né? Não, nesta parte já podemos dizer tudo, porque as pessoas já não estão a ouvir, por isso vai ser grande festa. Não digas isso. Hum, Antes das pessoas desligarem, é exatamente explicar quem é que tu és, o João Mendes, o Gin, né? Foi uma pessoa com a qual eu me cruzei quando eu tinha 15 anos, foi uma pessoa que entrou nos escuteiros, e que desde cedo me espantou pela capacidade que tinha de aprender, e não só capacidade, mas a vontade que tinha, acima de tudo, de aprender coisas novas e dedicava-se imenso. E só mais tarde é que eu percebi que isso vinha por algumas razões, algumas circunstâncias da vida, não é? Que fizeram com que ele fosse um bocado assim. Além de ele ser sempre o palhacinho da zona, porque já se notou que ele é, não é preciso estar muito tempo com ele para perceber isso. Ele também tem raízes na natureza, que depois acabaram por ser úteis dentro do escotismo, mas tem uma coisa que para mim me chocou, é a maneira dócil e amigável como ele consegue relacionar-se connosco, porque ele percebe e sabe que nós não somos ninguém para estar a julgar o outro antes de o conhecer e etc. E acho que isso deu aso a ele ficar nos coteiros mais do que uma semana, não chorar no primeiro fim de semana como a maioria faz, não entrar de uma maneira má, mas sim de uma maneira doce, boa, e isso é fantástico. Ele não é Epá, sério, portanto, até vou chorar. ele não é sério, portanto não vamos falar aqui de coisas muito sérias, porque, aliás, seria interessante falar com ele dessas coisas sérias, mas não acho que fosse aí que nós vamos tirar o sumo das Não, coisas. não, o sumo disto vai ser na diversão, não vai ser em momentos sérios. Também tenho os meus momentos sérios, mas neste Ele está no caso não me décimo parece. segundo ano,
do curso de Ciências Exato, e Tecnologias. Quando era exatamente. mais novo, era atleta de alta competição nas nuvens, ele andava nos Ei, credo, trampolins no Lisboa Ginásio Clube. eu nunca fui muito alto, Ele mas nunca foi pronto. muito alto. Que altura é que tens? Epá, tenho pai 1,62 m. Ok, ele é super baixo, super baixinho mesmo, Super pequenino, baixo. Não, 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 não. Eu super estou baixo, em altura de porte médio. Atenção, não é baixo. de porte médio. Eu fui ver a net. O Google disse-me. O Google E diz. acho interessantíssimo. Porque é que tu és assim? Porque é que tu, quando é suposto tu dizer sim, tu dizes não? Porque é que quando é suposto estar calado, tu falas? Porque é que tu és diferente? Ou o que é Epá, que achas que a vida te fez, que fez com que tu fosses diferente? então, eu sou diferente porque eu sou assim, não é? Tipo, sempre fui ensinado a estar bem disposto e, e pronto, acho que isto vem, até posso dizer que é herança. Tipo, a minha herança pode ser talvez a minha boa disposição e a minha felicidade, mas, por exemplo, o meu avô é bastante divertido e eu gosto muito desse lado dele, porque se calhar, tipo, Estou? eu recebi uma chamada de um gajo. Pois eu deixei-te de ouvir. O teu avô? Pronto, estava a falar do meu avô que talvez tenha, tipo, digamos, herdado esta parte dele, que ele é uma pessoa bastante divertida. Tipo, yeah. No fundo, tipo, isto vem da minha educação e, tipo, da minha família. E as circunstâncias, não achas que te levaram a fazer isso, mas de uma maneira ainda mais levada ao extremo? Essa questão da boa disposição, mas depois as circunstâncias. Tu, pelo menos daquilo que eu convivo contigo, sempre foste o mais baixinho, mas procuraste Exato. sempre outras maneiras de te destacar. Ah, Exato. Tu sempre foste aquele que tentou fazer com que o ambiente fosse menos pesado. Quando havia discussões, tu eras o primeiro a dizer: vá, malta, não discutam, meu, tranquilos. Tipo, o dia não acaba agora, calma. Tipo, tinhas sempre uma posição muito positiva e não só positiva, tinhas um saber e procuravas ter um saber que os outros não tinham. Tentavas aprender mais nós, tentavas aprender mais isto, mais aquilo. E acho que isso destacou. Achas que isso, Exato. isso também veio das circunstâncias, também veio do facto de ser mais baixo ou de estar numa posição hierárquica mais baixa? Achas? Por ser mais baixo, eu acho que não tem nada a ver, tipo, por ser uma pessoa baixa. Simplesmente sou uma pessoa como todas as outras. E se calhar tenho uma personalidade diferente das outras, ou porque sou assim, sou eu, sou o Jim, prazer em conhecer-vos. E, e não, acho que não tem a ver com a minha altura ou com a minha baixeza. Ser assim, por exemplo, o meu professor de português, que é bastante bom, ele está sempre a dizer que os homens não se medem aos palmos. Ou então, homem é homem, bicho é um bicho. Epá, é bem engraçado o meu professor. E ele tem razão, tipo, os homens não se medem aos palmos, tipo, a personalidade é que faz a pessoa, não é a altura. E tipo, eu não me sinto desvalorizado ou ter uma baixa hierarquia na sociedade por ser mais baixo. Então, mas é exatamente por isso que eu te faço a pergunta, porque é uma pergunta desconfortável. Ninguém a faz, percebes? E às vezes há um bocado Sim, aquele estigma da sociedade de epá, calma lá, mas não vamos julgar, não vamos não sei o quê. Mas há sempre já uma noção pré-concebida de quem é baixo é assim ou, não, ou é assado. E já um dos convidados deste podcast foi o Filipe, o Fé, tu conheces. sim. Ele não é uma coisa super alta ou robusta em termos físicos, ou seja, ele não é um gigante. Mas ele, para a altura que tem, é uma pessoa muito proeminente em termos físicos e tu és igual. Estás a perceber? Não nas mesmas proporções, porque ele é um bocado Exato. exagerado, ele tem Ele é um músculos, que parecem, deus. ele tem músculos que parecem bolas de basquete, Yeah. mas tu sempre foste a pessoa que come saudável, faz exercício, sempre foi ativo, divertido, cheio de energia. Alguma vez bebeste café? Ah, já bebi café, mas não bebo café diariamente.
Bebo, por exemplo, uma vez por ano. Uma vez por ano, dá-te energia para o ano todo. Yeah, Giro, exatamente. Dá-me energia para o ano todo, aquele bloco de café. que engraçado. Hum, Conta-me um pouco mais sobre a experiência de treinar, trampolim. Ok, ok. Então, eu tinha, pá, já não me lembro muito bem, mas eu desde pequeno, para aí 5 anos, que faço desporto, em ginásio, mas tipo fazia desporto tipo a brincar, aquilo chamava-lhe o play gym, que é tipo uma brincadeira de ginásio, e isso deu-me alguma estabilidade a nível do desporto, porque sempre fui muito bom na escola, no desporto, sempre tive altas notas por andar sempre no desporto. E o desporto faz muito bem à nossa saúde e ao nosso modo físico. E, e desde pequeno que faço o desporto. Depois, hum, lá quando tinha para aí, epá, já não me lembro, mas talvez 10 anos, eu sempre andei no desporto, nunca saí. Mas pá, aí com 10 anos decidi entrar em trampolins, porque eu na altura gostava de dar saltos, e ainda gosto, né? Mas gostava de dar saltos. E o meu professor, na altura, eh, depois passou para dar aulas de trampolins. E eu gostava tanto dele que acabei por continuar com ele, mas em trampolins, noutra área diferente, que não só a ginástica de brincadeira. Então entrei nos trampolins e gostei muito da experiência, embora nunca passei para tu disseste o lado competitivo, mas nunca passei para o lado competitivo, simplesmente fazia por fazer. Como é que eram os treinos? Epá, os treinos era, começávamos com um aquecimento básico, em corrida, mexer as articulações, aquecer as articulações, aqueles exercícios básicos que até os miúdos fazem nas aulas de educação física e nós próprios em Hum, educação física. E depois tínhamos um momento de género brincadeira nos trampolins, que é fazermos o que nos apetecêssemos nos trampolins, dar os saltos, ou cair sentado, ou cair de barriga. Pronto, fazer o que nos apetecêssemos. Para aí uns 15 minutos. E depois o resto da aula eram exercícios em que o professor nos dizia que tínhamos que fazer, ou dar um mortal, ou dois, ou pronto, fazer um exercício para treinar isso mesmo. Quando acabávamos a parte dos trampolins, depois passávamos para uma parte também divertida que era a parte do duplo mini trampolim. É um trampolim mais comprido, onde tens que dar 3 saltos e pronto. Ou seja, apanhas a velocidade com o salto e dás a pirueta ou o que for. Não é tão trampolim, estás no mesmo sítio a saltar, saltar. ok, Também é ok. divertido. É tipo, é mais comprido que os outros, né? Exatamente. Uhum. Então, Pronto, e mas depois acabei por deixar de fazer os trampolins, porque já não me interessava muito e por acaso andei um bocado parado e agora recentemente não, mas há 2 anos atrás voltei a fazer ginásio, mas não em competição como era trampolins. ok. E a partir do momento que tu largas os trampolins, Sim, acabas sempre por tentar preencher aquilo que eu consigo chamar que é o vazio do dia, não é? É aquelas horas em que nós não temos nada para fazer e muitos de nós acabam por se dedicar ou a jogar ou uma outra coisa qualquer. exato. Tu preencheste essas horas com coisas fora do normal. E isso deram também estás fora do normal. Por Eh, acaso não, eu também sou um gajo que joga muito e passo muito tempo a jogar nas internets. E isso por acaso é normal para um jovem rapaz da minha idade. Mas, mas sim, também me dedico a outras rapariga. coisas. E rapariga também, há raparigas que jogam. Há gamers. Ah, sim, raparigas, peço desculpa. Então não digas um jovem rapaz, diz um jovem. Ponto. Uma jovem rapaz. Uma- Uma jovem rapaz. E acho que pelo mas tudo bem, sim, também dedicar, também tens tempo nos jogos, mas aquilo que eu queria principalmente extrair, a ideia é tu não ficavas só pelos jogos, não eras um jovem normal, tu aprendes a fazer malabarismo, certo? Sim, não sou profissional, mas aprendi a fazer malabarismo porque me apeteceu aprender só por isso. E acho é interessante.
qual é que é o processo mental que te leva a querer ou a ter vontade de De aprender a fazer fazer uma coisa malabarismo, dessas? Exato, ou uma coisa estranha. sim, Então, é simplesmente o facto de existir pouca gente que eu conheça que o faz. E eu gosto, lá está, talvez tu disseste por ser baixo, tentar procurar a maior grandeza num grupo. Talvez seja por saber estas coisas que mais ninguém faz, ou que quase pouca gente faz, que me leva a fazê-lo. Porque se eu for aquele gajo que sei fazer aquilo no grupo, as pessoas vão querer estar comigo por fazer isso. vais destacar, não é? E vão-me destacar por fazer uma coisa estúpida como malabarismo. Que não é estúpido, Não é mas que é uma estúpido, há coisa que pessoas pouca que gente dedicam a sabe. sua vida ao malabarismo. Sim, Exato. eu entendo, é uma coisa não estúpido, mas começa com as mesmas 3 letras, Sim, é exato. estranho, é estranho É estranho. e é peculiar. Eu acho que é interessante esse mecanismo que nós usamos para ter a aprovação social, que é eu tenho de me destacar dos outros e como é que eu me destaco, eu sou diferente. Muita gente vai pela roupa que usa, muita gente vai pelo corte de cabelo que tem, muita gente vai pela personalidade que tem, porque acaba por mudar a sua personalidade conforme os moldes da sua estrutura social. E acho que é importante nós preenchermos essa necessidade de ser diferente com coisas úteis, não com a nossa aparência física. Eu não vou cortar o meu cabelo ou rapar o meu cabelo Não, para não. ser diferente dos meus amigos. Acho que é importante. Se calhar eu sou o único dos meus amigos que, em vez de no intervalo estar agarrado ao telemóvel, estou agarrado a um cubo de Rubik. Estás a entender? Ou Por que acaso é quando uma coisa que eu não sei fazer, é o cubo de Rubik. Tenho que, eu vou-te oferecer um então. tenho que aprender. Quando eu vejo três laranjas em cima da mesa, a primeira coisa que eu penso é vou fazer malabarismo. Percebes? Acho que, acho que preencher isso com coisas que tu podes dizer que são estúpidas, eu digo que são estranhas. Ah, Epá, não é por- estúpida, é simplesmente uma coisa peculiar e diferente. sim, Talvez seja eu acho que estúpido. isso é importante, porque isso não molda a tua pessoa, isso complementa a tua pessoa. Isso é como se fosse Exatamente. adicionar-te um terceiro braço. Em vez de tu estares a tentar tirar um braço para seres diferente dos outros, porque olha, para mim só tenho um braço, se calhar metes um terceiro braço e vai-te dar mais jeito de teres um terceiro braço no futuro. Sabe-se lá Exatamente. se um dia vais estar num casting qualquer de um emprego ou se for, vamos imaginar que tu queres ser ator no futuro, imaginar, Ia, ou Deus me livre. não vais ser, não digas Deus me livre, há pessoas que querem ser atores, acho que tu não, né? Já Ah, fazes não papéis sei. suficientes. Não, não. Mas um dia se estivesses num casting, acho que aquilo que te poderia destacar, não sendo um bocado parvo, é o facto de tu fazeres malabarismo. Porque os outros não sabem, meu. Imagina que tu vais concorrer a uma personagem que é um gajo que é o palhacinho da zona e não sei o quê, e só o facto de saberes malabarismo já complementa Já me dá a muito bem vantagem. os outros. Já está a Exatamente. vantagem. E é uma coisa fácil de aprender, e é uma coisa que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender. Percebes? Até as pessoas só com um braço conseguem aprender a fazer Conseguem fazer um malabarismo. malabarismo, exato. É interessante como é este mecanismo e esta necessidade que nós temos, e depois há esta ferramenta que nós podemos começar a desenvolver, que é, ok, eu tenho de me destacar nos outros, seja no emprego, seja na escola, seja nos escuteiros, seja na natação, seja no meu clube, seja onde quer que seja, eu quero me destacar. Ou nas redes sociais, por exemplo, eu tenho de ter algo diferente dos outros. Mas ter algo Exato. diferente não é mudar a pessoa quem eu sou, mas sim complementar-me. Mas também não é passar por cima dos outros. Atenção. Isso Sim, também sim, é um sim. bocado mau. Isso aí, em vez de estás a tentar ser diferente, estás a impor a tua Não. diferença. Isso é exatamente o Isso já oposto é daquilo mau. que é um bom mecanismo. Exato, isso é mau. Olha, eu acho fantástico o facto de quando nós nos queremos destacar, termos a capacidade de aprender coisas à toa e isso nos fazer ser um pouco diferentes. Que a maioria dos jovens com a nossa idade pensa, ok, vou aprender a tocar violino ou piano ou o que quer que seja, ou até guitarra, que tu sabes, eu não sei, Sim. mas tu não Eu depois ficas só ensino. pelo facto de tocar guitarra, tu ficas pelo facto também de aprender a tocar aquele instrumento que se põe na boca que é o berimbau, não é? É o E brimbal. de onde é que isso surgiu? De onde é que essa ideia veio? Pá, eu estava a circular na internet
E não sei por que carga d'água apareceu uma cena à frente que era um homem que estava a fazer um barulho estranho, tipo, parecia do género um vibrato, mas com epá, aquilo era demasiado estranho. Mas eu achei interessante o facto dele conseguir fazer o som e o barulho, no fundo estava a fazer música, mas ele estava a fazer música com uma cena mesmo estranha, de metal. E aquilo tem uma forma um bocado peculiar, porque para tocares aquilo tens que meter aquilo, do género na boca, entre os dentes, e e com o teu dedo vibras o género de uma pecinha que está no meio entre esses 2 metais que está na tua boca, e o teu próprio cérebro é que o cérebro, desculpem, ah, o Caixa teu próprio crânio, tua caixa craniana, é que faz esse vibrato que produz a música, do brimbau. Epá, isso é um som um bocado estranho. Parece que é tipo um coelhinho a saltar de desenhos animados. e Tipo não é nada mais nada menos que quase como se fosse uma corda de uma guitarra, não é? A guitarra também funciona como uma caixa de som e a corda Exato, da guitarra está a vibrar lá no meio. sim. E o berimbau é o mesmo sistema, só que usa a nossa boca e o nosso crânio como sendo essa caixa de projeção de som. E depois Uhum. acaba por ter aquele pedaço de metal no meio. E eu aconselho toda a gente a pesquisar o que é um berimbau na internet, porque é uma coisa estranha. E eu, a primeira vez que vi esse instrumento, não foi na internet, ao contrário de ti, foi exatamente no acampamento ou numa atividade que tu levaste aquilo e começaste a fazer brincadeiras com aquilo enquanto era um momento sério. E estávamos todos nós a falar de um problema qualquer, de uma coisa séria, e de repente só se começa a ouvir boem, 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 boem lá ao fundo. E toda a gente pensa logo, ok, é o Gin, está a fazer coisas à toa. E depois é que eu fui falar contigo e percebi o que era esse instrumento e o que como é que se fazia, etc. E eu próprio acho que até experimentei. E aquilo é estranhíssimo. É estranhíssimo. Mas é engraçado. Pá, acho que é importantíssimo nós reconhecermos que há estas necessidades do ser humano, que são é a necessidade de ser reconhecido pelos outros por sermos um pouco diferentes, ou termos um bocadinho mais ou um bocadinho menos do que os outros, mas não deixar que isso defina a nossa vida. Não deixar que a minha identidade é ser diferente dos outros, percebes? Não, a Sim. minha identidade Oi, oi, oi. é ser melhor que os outros, percebes? A minha identidade Hum. não é ser melhor, mas é ser melhor Não, eu não procuro ser melhor que os outros. Hum, não sei, procuro se calhar destacar-me, hã, entre os outros, mas não passando por cima deles, deixando que eles também me consigam ensinar alguma coisa. Escuta, o Michael Phelps, quando ganha as Hum. medalhas, ele não está a passar por cima de ninguém, meu, ele só está a mostrar. Não, ele tem uma linha só para ele. Sim, exatamente, estás a ver? Ele não está ali numa luta a mostrar que está superior. Ele está apenas a competir contra uma única pessoa, que é ele próprio. E Uhum, isto aqui, uma imagem que eu tenho do que é superação pessoal, e usando este exemplo do Michael Phelps, eu ali os meus 13, 14 anos, era obcecado pelo Michael Phelps e pela natação. E uma das imagens que eu tenho é ele nas Olimpíadas de 2012 em Londres. uhum, Ele está a nadar e à frente dele há aquela linha do recorde mundial. sim, Na linha vem o nome de quem tinha batido o recorde e vinha o nome dele, yeah, M. Phelps. E eu penso, porra meu, isto é que é uma cena, tu estás a competir contra ti próprio. Estás a perceber? É fantástico. É fantástico porque é uma coisa que pode ser usada na vida, no dia a dia. sim. É, Superaste a ti mesmo cada dia e acho que isso é fixe. É claro, e tu fixe, percebes que não tens de passar por cima dos outros para chegar a um sítio melhor, só tens de ser um bocadinho melhor que tu próprio ontem. Só tens exato. de ser um bocadinho melhor que ti próprio. Isso é tão interessante e a maioria das pessoas nem sequer pensa nisto. Deixa isto passar completamente. E acho que é importante nós refletirmos um pouco sobre isto. Ser diferente não é mau. Ser diferente é aquilo que nos destaca e feliz ou infelizmente nós temos uma estrutura societal que nos faz pensar desta maneira, que tudo o que é diferente poderá ser melhor que nós.
E às vezes nós temos medo disso. Por isso é que acontece que existe um Hitler, existe um Salazar, existe fascismo, porque e até o marxismo, o socialismo muito de esquerda extremista, ou o anarquismo, os ideais anarquistas, não é nada mais, nada menos do que ter medo do que é diferente. Ter medo do que é diferente porque esse diferente pode ser melhor que nós. Então isso leva-nos a um sítio e a um estar e a uma maneira de pensar diferente dos outros. Porque nós não termos medo do que é diferente, ou nós próprios procurarmos sermos diferentes, faz com que nós não julguemos tão rápido. Concordas? Concordo. Epá, Então, outra coisa que. Espera, hum, falámos nos instrumentos. E tu também tens algum instrumento que sabes tocar? tu sabes que sim. Então vá, canta lá. Canta lá! Conta lá. Então, ó, Canta lá! eu estudei flauta de bisel durante 5 anos no Conservatório Nacional de Música. Eh, Então, Também mas eu não, toquei flauta de Bissell, do quinto ao nono ano. quase toda a gente estudou, não é? Mas eu, além de estudar na escola, eu estudava a um nível muito mais profundo, não é? O primeiro ano no conservatório era o que a minha professora dizia o equivalente ao nono ano na escola. Estás a entender? Yeah. Ou seja, Eras mais pró que os outros. sim, tu já partias de uma fluência no Yeah. instrumento muito maior do que os outros. Isso também é interessante. Eu acho necessário e eu vou fazer com que minhas gerações futuras, ou seja, os meus filhos, os meus netos, ou mesmo que eu não pense dessa maneira, as pessoas com quem eu vou lidar ou que eu vou liderar, eu quero transmitir isso, que é aprendam coisas diferentes, aprendam instrumentos, aprendam a fazer malabarismo, porque isso dá-vos uma maneira diferente de ver as coisas. Não é só a técnica que vos dá ou que vos aumenta o saber, é também a maneira de ver as coisas. Porque tu sabes o quão difícil é aprender uma coisa, tu consegues perceber o mecanismo de aprender alguma coisa e isso é interessantíssimo. Como é que se aprende uma técnica? E acho que Yeah. tu e eu somos proficientes em aprender coisas, não é? No início da quarentena, Concordo. foi do tipo: olha, quero aprender a fazer malabarismo. Então enfiava-me para aí 15 minutos sozinho, com bolas, a tentar fazer malabarismo. E acho que é importantíssimo. Então, e tu tens família na guarda? Tenho. Mas já queres ir para esse assunto? Ainda tinha mais coisas para falar. Então fala, fala. Olha, não sei se sabes, provavelmente não conheces, mas isto foi um amigo meu que eu considero dos melhores amigos que eu tenho. Ele disse-me que havia um instrumento que se chamava chapun. E o que é o chapun? O chapun é do género de uma flauta, mas que não é flauta. Tem o som, produz exatamente muito parecido ao do saxofone. E opá, eu fiquei fascinado com aquele instrumento. Sei, já vi E eu, vídeos disso. já viste? Epá, Sim. aquilo é mesmo fixe. Eu acho que vou arranjar uma coisa dessas para aprender. Epá, o som é mesmo fixe. Mais uma coisa Isso para por tu falar em aprender. instrumentos. Sim, mas sabes que isso já há uma coisa muito parecida com isso, que é o clarinete. O clarinete também tem um som assim um bocado Ah pá, mas o clarinete diferente. é mais conhecido. Não gosto tanto. Não gosto tanto. Eu gosto de aprender instrumentos que mais ninguém aprenda. Não, mas já. Ó, outra coisa que aprendi estranha. Eu não sei se tu sabes, mas eu acho que tu sabes. E eu já levei uma vez para experimentares. Foi o Diablo. Eu aprendi a fazer Diablo. Eu fiz o meu próprio Diablo quando tinha tipo 13 anos. O quê? De papel. Aquilo voou. Olha, já foi. Não, 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 não. Eu tinha um Diablo que era de uma pessoa, pá, nem sei como é que ele foi lá parar a casa. Ou se estava lá em casa, se era do meu pai, ou se era de quem é que era. Não sei Estava que cheio aquilo de foi parar pó. lá a casa. Estava numa gaveta qualquer, mas estava sem os pauzinhos e sem o cordel. E eu, pá, agora E como é que eu fizeste faço Diablo? os pauzinhos e o cordel. Fui ao chinês, comprei 2 pauzinhos de metal, meti uma De metal. cordazinha, Eia, que um pro! cordel, meti um cordelzinho e fiz o Diablo, meu. E aprendi a fazer Diablo. E hoje em dia digo que sei controlar um Diablo e sei mandá-lo ao ar e apanhar e etc. Porque aprendi sozinho, pá. Fui buscar os pauzinhos ao chinês. Ah, muito fixe. Mas se calhar tu aprendeste isso primeiro que eu.
muito provavelmente. Quando é que encontraste o diabo? Com 12, 13 anos. Pois, eu já fui mais tarde. Foi Epá, com que mas idade? também, sim. Não, mas foi muito fixe. Foi com que idade que tu aprendeste? Olha, foi para aí com 14, talvez. Também não foi muito mais tarde. Não, não foi muito, mas foi depois, pá. Oh, fui depois. Parece que somos dois cotas a dizer, do tipo, Ah pá, lembras-te? no meu tempo aprendi o diabo. Yeah, Ah, essa frase aí, no meu tempo, como que é? Não estás no teu tempo, já morreste, é isso? já, É no tipo, meu já tempo, não estás na no teu minha tempo, né? geração, nós não fazíamos Na assim minha as coisas. geração, pô, Ahm, Tu ainda vais à terra, ainda tens contacto com os teus avós. sim, E vou à é terra. interessantíssimo, pá, juntar essas expressões populares, essas coisas, e é fantástico. Agora na minha aldeia há lá um senhor que está a fazer um projeto que é Sim, juntar o saber da aldeia, ou seja, está a perguntar a todos os idosos. Ele é um rapaz de 30 anos para aí, mas que sim, continua a viver na aldeia e que começou lá a fazer os seus projetos em Coimbra. E ele hoje em dia está a juntar por maneira voluntária todos os idosos da aldeia, estás a ver? Está a uhum, fazer entrevistas e está a reunir o saber, ou seja, como é que se chama aquele terreno, como é que se chama aquele rio, como é que se chama sim, isto, como é sim. que se chama aquilo, que Isso lenda é vai-se que há. perdendo. Isso ao longo dos Isto, anos vai-se perdendo. E esse trabalho que esse senhor está a fazer é importante para não se perder essas origens. Porque claro, agora as pessoas vão todas para as cidades e deixam as aldeias, eh, espero que não, mas vão ficar abandonadas no fundo, porque, porque vão ficar desertas, vão ficar desabitadas. E essas pessoas que fazem esses trabalhos é interessante porque deixam aquela marca da aldeia. e E eu não vão, quero que as aldeias acabem, porque as aldeias são um ponto principal de Portugal, da cultura, da porque se tu cultura, fores exato. pensar, uma das melhores maneiras de começar a construir uma cultura é exatamente Em aldeias. atribuir este local geográfico onde as pessoas estão sempre juntas. Tu acabas por ver isto nos bairros em Lisboa, Alfama, Moraria, etc. Porquê? Porque vai Sim, toda a sim. gente à mesma padaria, vai toda a gente ao mesmo café, vai toda a gente à mesma peixeira, percebes? Acaba por se criar esta convivência. Nas aldeias é exatamente o mesmo sistema. Toda a gente mora junta, toda a gente mora na mesma rua, ou toda a gente mora no mesmo sítio, vai toda a gente à mesma padaria, vai toda a gente à mesma peixaria. Começam-se a Conhecem-se conhecer toda a também, gente. claro. Mas olha, uma das coisas que eu adorava fazer no futuro era pegar numa aldeia abandonada, estás a perceber? Aquilo que Sim, eles sim. fizeram em Drave. Em Drave, Pá, pois. fazer uma aldeia de escuteiros. Mas eu adorava era fazer uma aldeia tipo para um agrupamento. Ou seja, fazer um agrupamento dentro de uma aldeia. Aí é Jesus. Eh, A terceira secção tem a sua própria casa. Imagina o que é. Isso era Ou, muito dinheiro investido ou- nisso. ou cada equipa. Não, é que não era, percebes? Porque é muito barato tu comprares uma aldeia. Não Oh, acaba por se ser for assim tão caro. abandonada, até quase que Se exatamente se te for metesses lá era abandonada. quase de graça. Exatamente. Mas tenho certeza que concorrendo a concursos públicos e etc., até recebias dinheiro para ir para lá. Percebes? Tipo, as câmaras e o Ya, governo ya. devem apoiar o facto tipo, Venham de não habitar dizer esta aldeia. venham habitar. A questão Campanha. é a distância de Lisboa, é tudo, é muito É. difícil. Tu Está te- tudo nas grandes cidades, Lisboa, Porto. pá, Então, eu vejo infelizmente, isso pelos meus avós. Os meus avós, quando têm que ir a alguma consulta mais, pá, mais exigente, vêm a Lisboa, pois. porque está tudo concentrado cá. Mas É que olha, nem se Deus sequer quiser, na cidade mais próxima ou no distrito mais próximo deles, nem sequer há isso. Eles têm que vir de propósito. pois. Olha, se Deus quiser, se a vontade for essa, isto a pandemia trouxe uma coisa boa, que é o facto de haver teletrabalho e as pessoas agora poderem trabalhar à distância mais facilmente e perceber que não é obrigatório as pessoas estarem no local físico para fazerem na mesma o trabalho e desempenhar as suas funções. Claro, isto naqueles cargos que dá, eu não consigo fazer hambúrgueres a 500 quilómetros de Ah, distância, né? claro, é. Hambúrguer Mas online. não dá, não dá. É o A menos que emoji. Toma, manda o hambúrguer. impressoras 3D de alimentos. Toda a gente manda imprimos Era o para Jovem Almôndegas. yeah. É o De- filme concretizado na realidade.
Uhum. Mas acho que é bom o facto de haver esta perspectiva de eu não preciso estar em Lisboa para trabalhar. Eu posso estar no Algarve, eu posso estar na Guarda, posso estar em Exato. Aveiro, eu posso estar, sei lá, nos Estados Unidos e estar a trabalhar em Portugal na mesma. O meu Isto claro VPN porque o mundo Portugal, evoluiu. Não íamos estar na pré-história. claro. Tempos diferentes trazem coisas diferentes. E acho que isso faz com que hajam soluções diferentes, não é? E há maneiras de ver as coisas que mudam, que já não é tudo tão linear, já não vemos as coisas como sendo tão certas. Hoje em dia nós já vemos como a segurança de trabalho de uma maneira diferente. Se calhar os trabalhos mais seguros são aqueles com que nós gozamos mais. Os caixas de supermercado são aqueles que não Exato. perderam emprego, Não, são importantes. porque realmente são importantes. Porque se Exato. nós não tivermos ninguém a fazer as entregas dos alimentos, ou uns camionistas, Não há não alimento para chega ti. comida. As pessoas Claro, desvalorizam muito o trabalho dos outros e agora com a pandemia, parece que estão a valorizar, mas mesmo assim não querem valorizar. É um bocado estranho. É o ser humano, é um bocado. pois. Eu acho que a pandemia foi uma boa maneira de fazer acordar as pessoas. Sim, As pessoas acordaram e acho que, não sei, ao menos alguma coisa positiva disto veio, não é? Ao sim. menos que tenha vindo alguma coisa de bom. Não digo Temos que, que ver obviamente, sempre pelo lado positivo. depois temos de ver bem pelo lado positivo, não é muito difícil. É muito difícil Exato. nós conseguirmos sobreviver e ter uma percepção que não seja depressiva. Porque, por exemplo, eu vejo a tua maneira de encarar as coisas. És muito positivo em quase tudo. Pá, é difícil. É difícil Pois. manter-nos positivos, ainda por cima neste tempo. Ainda por cima Sim, neste tempo. Eu lembro-me no início da pandemia, não digo no final de março, mas em abril, quando estava mesmo tudo fechado, tudo, e nós começámos a fazer as coisas nos escuteiros online, etc. Eu lembro-me que até tu te foste abaixo. E até eu. E que somos pessoas que ali dentro dos escuteiros era muito difícil eu e tu irmos abaixo ou começarmos a desmotivar. sim. E eu lembro-me que foi um bocado uma muleta. Tu foste a minha muleta e eu fui a tua. Pelo menos eu senti-me assim. Não sei se tu te sentiste assim. Eu estou a dizer assim já pré-concebido, como se fosse Um certo. bocado. Um Não sei bocado. se é certo. Nós também sempre fomos uma muleta um do outro, não é? Sim, sim, Ali sim. dentro. Sempre que eu estava assim um bocado mais desmotivado ou não via tanta alegria no escotismo, tu fazias com que eu visse as coisas de uma maneira diferente. Tipo, olha, pá, não pensa assim, podes pensar assim, podes pensar assado. E acho que isso é importante. É importante nós sermos pessoas que consigam ver as situações de maneiras diferentes da nossa. Porque senão nós somos pobres, meu, sozinhos. Se nós não conseguirmos ter a capacidade de olhar para o outro e pensar, esta pessoa tem alguma coisa para me ensinar, não Yeah. vamos ser. E não só para me ensinar, mas também para me motivar. É importante nós irmos buscar a motivação em outros sítios. É importante nós irmos buscar esta vontade de ser melhor a outros sítios, não é? É importante. Yeah. Homem, eu nem sei quanto tempo é que já passou. Já devem ter passado Epá, não 37 sei, 40 minutos. minutos, não? Para aí, no mínimo. Epá, Mas acho que ouvi dizer no outro dia, olha, ouvi dizer no outro dia que quando não há assunto, isto depois aqui eu acho que não acabava, mas quando não há assunto as pessoas começam a falar do tempo. Tipo, há não bom tempo. notas isso? Tipo, Eu ontem noto. choveu. Está Eu frio, não noto. está? Está frio, não Eu está? noto. Sabes que eu Tipo, falo com não, o meu não avô de tens assim. Coimbra e a única coisa que eu falo com ele é sobre o que ele comeu e sobre como é que está o tempo, se está frio, se está calor, se ele acendeu a fogueira, se ele não acendeu a fogueira. No fundo vocês quase que nem têm nada para dizer, é só mesmo para estar um bocado na companhia do telemóvel. E, É, e mesmo que mas não é haja principalmente assunto, isso. há sempre assunto, que é o tempo. E há a companhia. Yeah, ontem falei com a minha avó, que é lá de cima, e ela estava-me a dizer que estava a nevar, ou que nevou, ou que onde batia o sol já não havia neve, e, e na aldeia ao lado ainda havia neve. Epá, é sempre do tempo, mas no fundo é só para fazer a companhia no telemóvel, porque não há bem assunto. Ou então é da escola, como é que está a escola, é sempre assim. Claro. Mas acho que é importante, nós fazemos companhia uns aos outros. Yeah, Faz parte. mas eu acho engraçado, é o tempo. Tipo, quando não há assunto em específico, fala-se do tempo.
Uhum. Sabes que eu, por exemplo, sinto que tenho de desempenhar um bocado esse papel junto dos meus amigos. Não que seja obrigatório, porque nunca me veio ninguém dizer: olha, faz isto por mim ou faz aquilo por Sim, sim. não sei quem. Mas eu sinto a necessidade de vá pelo menos uma vez por mês para ligar a alguém que eu já não falo há uma data de tempo, pá, e perguntar: então, olha, está tudo bem? Como é que estás? Como é que está o tempo aí? Estás a perceber? Então acaba por criar aquela relação base tipo, eu não tenho de dizer à pessoa: olha, estou aqui para ti, eu vou estar aqui para sempre. Tá? É mesmo aquela. É a base de uma relação saudável. É, olha, eu continuo aqui, ok? Qualquer coisa liga. E acho que isso é Yeah. importante, meu. Eu e tu quase que não falamos, certo? Não falamos muito, mas às vezes lá mandamos as piadas do Instagram e Sim, comentamos. nós vamos trocando coisas e não sei o quê, mas é engraçado, sei lá, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, é uma chamada, uma coisa qualquer, então olha, como é que estás? Está tudo bem? O que é que andas a fazer? Como é que estás? Tipo, estás tranquilo? Não estás tranquilo? Como é que andas a correr as coisas? E acho que isso é a base de uma boa relação, não é a cena de ser chato, mas é a cena de ser preocupado. Sim. É Tipo, também importante. não nos acontece muito a nós, porque nós víamos quase que uma vez por semana, também não era por isso. Agora com a Sim, pandemia é um bocado mais complicado, não é? sim, agora com esta questão toda é que foi um bocado mais difícil. Foi um bocado trocar os pés pelas mãos, voltar um bocado àquilo onde nós estávamos antes, em abril. Tá E bem? é Mas às estranho, vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente. mas isto foram dois atrás seguidos, acho eu, não sei. Então, se foram dois atrás, depois dá-se quatro à Mais uma frente. vez, Mas mais uma é vez, preciso ter vês as cuidado. coisas de maneira muito mais positiva que eu. Eu tento analisar coisas que se calhar não são para analisar. Então às vezes cai um bocado no, num processo cognitivo que acaba por ser difícil de gerir. É normal, é normal. É importante salientar também, isto é a primeira vez que estamos a gravar o podcast à distância e vamos Yeah. ver como é que corre, porque pandemia, não é? Pandemia, como é que isto vai ser? Pandemia. 2021 não mudou e não vai mudar, pelo menos nos próximos meses já vimos isso. Portanto, habituem-se ao formato, que ainda está cá a esta hora, não é? Hum, Vai ser assim, vai ser um pouco online, mas é para não perder o hábito, porque se nós vermos tudo à nossa volta a mudar, acabamos por perder o rumo, não é? Se nós vemos que começa a tornar-se tudo um bocado escuro, também nós podemos ir um bocado abaixo. Portanto, é manter as coisas com que estavam e tentar fazer o melhor possível. Claro que à distância não é tão bom como em pessoa, porque eu, além de não estar a ver a cara do Jim, ele não consegue perceber o que é que eu estou a dizer tão bem, Não. ou vice-versa. Se calhar estás a meter a Mas, língua de fora, pá. por acaso estou. Como é que eu adivinhei? Ah! Mas vamos continuar assim com força, com vontade, porque desde que nós tínhamos vontade, nós conseguimos ultrapassar as coisas. Portanto, é isso. Agora sinto que sou um bocado o pivô das notícias, que E esta informação às 5 horas. dá sempre aquela mensagem no final das notícias: mantenham-se fortes, mantenham-se unidos e vamos ficar. Isso foi a partir da pandemia. Os Exatamente. pivôs começaram a dizer isso. Os pivôs começaram a ser poetas. Yeah. Calados eram poetas. O Diogo Batáguas é que tem. Não sei se tu Yeah. vês o Diogo Batáguas, mas ele fez uma cena sobre. Então, mas já repararam que os pivôs das notícias agora são os poetas da nossa geração? Yeah. São poetas, são poetas. É mesmo, é mesmo. Prémio Nobel da Poesia para ele. Tranquilo. Olha, foi um Ah, agora prazer. vais fazer aquela pergunta do alta definição, né? Onde te Qual é podemos que é? encontrar? Sim, sim. Onde é que nós te podemos encontrar? Não quero que tu nos dês a tua morada, mas sim a tua morada digital. Onde é que tu andas? Então, olha, agora não nos podemos encontrar por causa da pandemia. Mas depois, eu costumo andar às vezes na rua, é só encontrar-me aí. Eu sou do mesmo agrupamento que o Francisco, do Gouveia. Eu chamo-lhe Gouveia, não lhe chamo Francisco. É um bocado estranho. Ah, Pois, o a gente Gouveia. Toda a gente chama Francisco, então eu chamo-te Gouveia ou outra coisinha qualquer. E então podem me encontrar no meu Instagram, que vai estar aí
no link abaixo, que é Na descrição. gin.gin_03. Yeah. E pode ser que tenham sorte que eu aceito, que eu não aceito toda a gente. Sou privado. Sou privado. É assim, depois deste tempo todo à conversa, acho que foi enriquecedor. Gin, obrigado por teres aceitado, ou aceito neste caso, De nada. Eu teres fui estado aqui. obrigado, não é? Eu fui obrigado. Exatamente, arma na Porque, nuca e aqui vamos nós. não, foi logo. Olha, obrigado, tá bom? Tá. Obrigado E eu pelo convite. adeus, pessoal.